E aí, tudo bem? Como é que você tá? Que bom que você tá comigo aqui hoje, é uma alegria te receber, tá? Hoje a gente vai conversar sobre o que está escrito no livro de Marcos, o capítulo 5. E a gente vai falar sobre a cura de um homem que para todo mundo estava perdido. Para a maioria das pessoas, esse homem não tinha mais salvação. E Jesus vai ao encontro dele e você vai perceber o que Jesus vai fazer na vida dele, tá? Marcos capítulo 5, o versículo 1, e a gente vai falar sobre a cura do endemoniado de Geraseno. Deixa eu só abrir um parêntese aqui antes de eu começar a ler. Pode ser que na tua Bíblia esteja escrito assim, ó, a cura do endemoniado de Gadara, ou a cura do endemoniado de Decápolis. Quero contar para você que é tudo a mesma coisa, tá? Vai depender de como ficar na sua tradução. Decápolis é uma palavra grega que quer dizer o conjunto de 10 cidades. Deca, 10. Ápolis é cidade. Então, existia um conjunto de 10 cidades, uma cidade de forte influência grega, que não conhecia o evangelho, e Jesus vai até esse lugar para poder pregar para esse camarada, tá? Então a Bíblia começa dizendo assim, ó, no versículo 1. Entremente, chegaram a outra margem do mar, a terra do Geraseno. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não o mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros, eles fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Agora, olha o próximo verso, que diz assim: Então saiu o povo para ver o que sucedera. Versículo 15. Indo ter com Jesus, vieram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe para que se retirasse da terra deles. Eles queriam Jesus fora da terra. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com eles. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo, guarda isso, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Vamos lá. Essa história é uma história maravilhosa, porque conta a história de um homem que tinha uma dificuldade muito grande espiritual. A Bíblia chama ele de o endemoniado de Gadara. Era um homem que as pessoas de Decápolis não queriam mais saber dele. Ele era violento. Ele causava terror para as pessoas daquele lugar. Aquele lugar por onde Jesus passou provavelmente não era o lugar onde as pessoas comumente passavam. Porque muitos tinham preocupações com relação a esse endemoniado, porque ele era terrível. A Bíblia conta que ele não existia grilhão que pudesse prendê-lo. Corrente não conseguia prendê-lo. Ele se cortava com pedras afiadas. Ele andava seminu nos sepulcros. E isso assustava as pessoas. Se você olhasse para a vida desse homem hoje, você poderia acreditar que ele fosse um palha da sociedade.
Que esperança esse homem tinha? Tinha perdido sua família, tinha perdido seus amigos, as pessoas não queriam mais saber dele. Ele não tinha mais esperança, queridos, porque foi totalmente dominado por espíritos malignos. Você vai perceber que ele diz que o nome dele é Legião, porque somos muitos. Uma legião romana normalmente era composta de até 6.000 soldados. Eram 2.000 porcos que pularam da desfiladeira abaixo. Imagina a quantidade de demônio que não tinha na vida desse homem. Imagina as dificuldades físicas que ele tinha, as limitações espirituais, as limitações sociais. Esse homem não tinha esperança nenhuma. No entanto, a Bíblia conta que Jesus vai até o encontro dele. E Jesus o ajuda expulsando aqueles demônios para os porcos. Ele não pede para sair da cidade, porque aquela cidade era uma cidade pagã. Aqueles porcos provavelmente seriam usados para sacrifício do deus Apolo. Eram animais para sacrifício pagão. Quando ele pede, deixa a gente ir para o porco, porque ele não queria sair daquele lugar, daquela cidade suja, aquela cidade pagã, onde não existia o amor de Deus naquele lugar. E Jesus vai até lá, Jesus expulsa o demônio daquele homem, o demônio vai para os porcos pulam da desfiladeira abaixo, e isso assusta as pessoas naquele lugar. E quando todo mundo vai lá para ver o que tinha acontecido, eles puderam se deparar com aquele ex-endemoniado sentado, vestido, conversando. E eles ficaram cheios de temores com relação àquilo, com medo. O episódio dos porcos e o endemoniado de Gadara, ali agora, ação, vestido, conversando, fez com que aquelas pessoas tomassem uma decisão, que elas expulsassem Jesus da cidade. Eles mandam Jesus embora, porque eles diziam que Jesus não era bem-vindo ali. Jesus tinha trazido naquele momento um prejuízo terrível para aqueles porqueiros, para aqueles homens. E Jesus havia feito algo miraculoso com que aquele homem que era temido pela sociedade agora estava são, sentado. E Jesus entra no barco. E quando Jesus entra no barco, ele vai até Jesus e fala: Senhor, eu quero ser um discípulo, quero ir com você, me ajuda. E Jesus olha para ele: não, você não vai comigo. Você não vem comigo. E Jesus dá uma ordem para ele. Jesus diz assim: ó, você vai voltar para os seus. E você vai contar para todo mundo a misericórdia que eu tive com você. E o que eu fiz pela tua vida. Que a palavra de Deus diz que aquele homem sai contando para Decápolis inteira o que Jesus fez na vida dele. E as pessoas ficavam admiradas. Se a Bíblia parasse aqui, seria só mais uma história de conversão. Só que Jesus volta para Decápolis. Notem que até há pouco tempo as pessoas não conheciam Jesus e queriam que ele fosse embora dali. Só que se você continuar vendo, a partir do capítulo 6, no versículo 53, olha o que diz. Jesus volta para Decápolis. Diz assim, ó. Capítulo 6 do livro de Marcos, versículo 53. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam eleitos os enfermos para onde ouviam que ele passava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. O quanto as tocavam, saíam curados. Jesus volta para Decápolis e agora as pessoas conhecem Jesus e vão atrás de Cristo pedindo ajuda. Só que no capítulo 8 ele continua. No capítulo 7, no versículo 31, é assim, ó, de novo se retirou das terras de Tiro e foram para Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. E então lhe trouxeram um surdo e um gago e lhe suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Notem que as pessoas começam a ir atrás de Cristo. E Cristo continua em Decápolis. E no capítulo 8, era tanta gente que estava atrás de Cristo. Era tanta gente que estava procurando a ajuda de Cristo. A Bíblia conta que no versículo 9, no capítulo 8, que eram cerca de 4.000 homens.
Isso porque eles só contavam homens de uma determinada idade. Crianças e mulheres não entravam nesse censo. Era muito mais. Estavam ali precisando do favor de Cristo. E eu te faço a pergunta: por que essas pessoas foram até Jesus? Porque Decápolis era uma terra pagã. As pessoas não queriam saber de Jesus quando Jesus fez aquele milagre todo na vida do ex-endemoniado, dos porcos. As pessoas não queriam, elas expulsam. Só que agora, quando Jesus volta para Decápolis, uma multidão de pessoas vai atrás de Cristo, vão precisar da ajuda de Cristo. E eu conto para você o que aconteceu, querido. Sabe por que essas pessoas foram atrás de Jesus? Porque Jesus deixou um evangelista naquela cidade. O evangelista daquela cidade era o ex-endemoniado. Ele pregou para a cidade inteira, ao ponto de as pessoas reconhecerem Jesus pelos seus milagres que ele havia realizado. Aquele homem sozinho pregou para a cidade inteira. Aquele homem sozinho falou do amor de Cristo para as pessoas. E eu digo para você que Jesus não deu um estudo bíblico para ele. Jesus não deu técnicas de evangelismo para que ele aprendesse e pudesse pregar para aquele homem. A única coisa que Cristo pediu para aquele homem era que ele dissesse para as pessoas o que Jesus havia feito por ele. O que Jesus tem feito pela tua vida hoje? Você está contando para as pessoas os milagres que ele tem realizado por você? Na tua vida, na vida da tua família, das pessoas que você ama? Jesus tem sido o principal para você? Para aquele homem, Jesus foi. E Jesus transformou a vida daquele homem, e através dele, muitas pessoas, milhares de pessoas foram transformadas. E hoje, uma cidade que era uma cidade pagã, perdida, agora, no capítulo 8, passa a ser uma cidade que teme o Senhor Jesus, evangelizada e transformada, porque aquele homem sozinho pregou para a cidade inteira. Como é que você tem anunciado o que Cristo tem feito por você? Como é que você tem dito para as pessoas o que Ele tem feito por você? Como você tem pregado sobre o amor de Cristo para as pessoas? O meu desejo é que você continue falando do amor dele e que Ele seja o principal na tua vida. Esse é o meu desejo em nome de Jesus. Amém.